Bom, boa tarde a todos. Fazendo jus à nossa pontualidade, vamos abrir o segundo evento da série Encontros com a Medicina do Trabalho. E eu sou Márcia Bandini e junto com o professor Sérgio Roberto de Luca, somos docentes da área de saúde do trabalhador, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Sejam todos muito bem-vindos à série Encontros com a Medicina do Trabalho, uma iniciativa da área de saúde do trabalhador, especialmente dedicada a residentes atuais e egressos de programas em medicina do trabalho. Essa série ela também é aberta para médicos recém-formados ou em início de carreira, ou ainda aqueles que queiram mudar de atividade ao longo da sua carreira e tenham interesse em saber mais sobre a atuação do médico do trabalho. Sempre é bom começar lembrando que a medicina do trabalho é a especialidade médica que lida com as relações entre trabalhadores e o seu trabalho, visando não somente a prevenção dos acidentes e das doenças do trabalho, mas também a promoção da saúde e da qualidade de vida. Nós temos por objetivo assegurar ou facilitar aos indivíduos e ao coletivo de trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde nas dimensões física e mental, e a interação saudável entre as pessoas e essas com o seu ambiente social e de trabalho. Ao longo de 12 encontros, nós receberemos médicas e médicos do trabalho que atuam em diferentes áreas, como empresas, INSS, Ministério Público, superintendências regionais do trabalho, centros de referências de saúde do trabalhador, sindicatos, judiciário, perícia, gestão em saúde suplementar, ensino e pesquisa. Hoje nós temos a imensa alegria de receber o Dr. Alexander Potenza, que é especialista em medicina do trabalho, com MBA em gestão empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas. Foi médico de SESMIT, dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da OSRAM, de 2005 a 2016. Atualmente ainda é médico do SESMIT da construtora Cirela e também é diretor médico sócio-proprietário do Grupo MAST, além de ser vice-presidente da ABREST, a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Eu lembro que o palestrante terá 20 minutos para a sua apresentação, e durante a apresentação e após a mesma, os participantes podem e devem fazer perguntas aqui pelo nosso chat, tá bom? Então, não sejam tímidos, mandem as perguntas que o Dr. Alexander está aqui para responder a gente. Dr. Alexander, seja muito bem-vindo ao nosso encontro, uma alegria tê-lo conosco aqui. E para começar, eu já vou disparar duas perguntinhas, né, para lhe deixar bem à vontade aí para contar a sua história, né? A primeira é exatamente isso, quer dizer, como é que foi essa trajetória que lhe traz até essa posição de ser um sócio proprietário, um diretor médico de um grupo como a MAST? E a segunda, o que você faz no seu dia a dia, né? Como é que é a sua rotina? Lembra só que o seu microfone está fechado, antes de começar a falar, abrir o microfone, que a gente fechou antecipadamente para evitar ruídos de fundo. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu queria, me sinto lisonjeado pelo convite, né? Muito obrigado, doutora Márcia e doutor Sérgio, por terem feito esse convite à minha pessoa, né? Quem não me conhece, eu sou filho da Santa Casa, vamos dizer, né? Uma instituição do mesmo gabarito da Unicamp, né? E assim, eu vou dizer um pouquinho da minha história e vou na cronologia para não me perder um pouquinho, tá? Então, assim, eu me formei em 2004, tá? Em 2005, eu já sabia, quando eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria ir para a área preventiva, tá? Então, assim, me interessei muito pela área de medicina e segurança do trabalho, tá? Da parte ocupacional. Eu achei que era uma área que realmente estava despontando, né? Até muitos colegas na época falavam, mas, poxa, não entendiam direito, porque, assim, a gente teve muito pouco ou quase nada de medicina do trabalho, na minha época, na formação acadêmica, tá? E assim, eu estudei um pouco
e não tinha a vivência do que era, e eu achei muito interessante e vi um nicho de mercado muito importante, vendo um futuro bom pela frente, né? Então, em 2005, eu comecei a fazer o curso na Santa Casa, tá? Na época, eu fazia o curso à noite e trabalhava durante o dia. Então, eu trabalhei durante o dia numa assessoria de medicina e segurança, né, numa empresa similar à que eu tenho hoje, tá? Para aprendizado, e fui desenvolvendo, né? Na época, assim, eu tive aula com ícones da medicina do trabalho, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Nem preciso dizer aqui, mas Dr. Morrone, Dr. Oswaldo Paulino, Dr. Bernardo Bedricot, né? Então, assim, me deram uma base muito boa do que realmente representava a medicina do trabalho e saúde e segurança do trabalhador, né? Eu trabalhando nessa assessoria de medicina do trabalho, né, eu tive uma experiência boa, né, no sentido de um panorama geral, né, porque numa assessoria você tem vários segmentos, mas eu senti a necessidade, na época, de ter, de realmente viver um SESMIT, viver uma fábrica, né? Então, assim, lógico que o começo é difícil para todo mundo, né? Eu terminei o curso da medicina na Santa Casa em 2006, 2005, 2006, terminei o estágio monitorado em 2007, né? E prestei a prova do título em 2007, foi no congresso em Vitória, tá? Então, assim, eu tenho o título desde lá, foi muito rápido, então em 2 anos eu consegui tirar o título. Durante esse tempo, digo para vocês, né, o Dr. Morrone sempre dizia isso para a gente, aproveitei a minha monografia de conclusão de curso e fui apresentando nos congressos, publiquei o trabalho, enfim. Então, assim, tudo que vocês fizerem durante a residência, tá, é importante vocês já irem se preparando, porque isso tudo é pré-requisito na formação. Assim, de tudo ajuda. Mas voltando um pouquinho ao que eu disse antes, né, com relação à chão de fábrica, né, na Santa Casa nós tínhamos algumas visitas nas fábricas, né? Então o Dr. Morrone ia em diversos segmentos e ele sempre fazia questão, por exemplo, que a gente almoçasse com um trabalhador no bandejão, para ver realmente como que era, né, e como que era o depois dele, né? Você participando de um SESMIT, você tem uma visão geral, né, de um posto de trabalho, do que você tem que fazer uma melhoria junto com o engenheiro de segurança, te dá uma cancha maior, uma visibilidade maior, só que você fica restrito a um segmento, isso não tem como, tá? Inclusive, na época que eu fundei a MAST, tá? Só para vocês entenderem, um colega de turma, que é meu sócio hoje, tá? A gente sempre teve um sonho de ter uma assessoria, mas na época a gente não poderia e não tinha como sobreviver só da assessoria. Então a gente abriu a MAST, né? E paralelo a isso, eu trabalhava numa empresa de SESMIT de manhã e ele trabalhava numa empresa de SESMIT à tarde e a gente revezava para tocar a nossa assessoria e o nosso sonho, aprendendo junto, né? Com relação ao SESMIT. Espero estar sendo bem objetivo e bem claro para vocês entenderem, tá? O que eu estou querendo transmitir para vocês, tá? Então, assim, os desafios, eles são enormes, né? Então, assim, quando você não está dentro de uma empresa compondo o SESMIT, o que você tem que ter de percepção? Primeira coisa, né? Você tem que ter uma equipe de segurança de trabalho que te ajude, né, com um PPRA, por exemplo, que assim, o PPRA é o pré-requisito do PCMSO. Mas o que a gente sempre diz, nem sempre o PPRA ele transmite para a gente a realidade de uma empresa. Então, assim, um dos diferenciais da MAST eu não faço um PCMSO, mesmo tendo um PPRA nas mãos, sem fazer a visita na empresa. Isso aí é fundamental, porque assim, você sente a empresa, você sente o que você pode melhorar, você sente o que você pode atenuar com relação a risco, né? Então, assim, isso o SESMIT me deu
muita segurança, né? Engraçado que, na época, um grande player de assessoria, né? Eu fiz várias entrevistas, né, para emprego, né? E um grande player de assessoria me convocou, gostou muito do que eu disse na entrevista, queria me contratar, né? E aí eu fiquei naquela porque, assim, realmente era muito atrativo, financeiramente falando, mas eu também tinha o meu sonho de ter a minha empresa, né? E aí eu iria ter conflito de interesses, né? Aí eu cheguei para essa empresa, né? E disse para eles, eu falei, olha, realmente a sua proposta é a mais atrativa, é a que me dá mais desafio, mas eu vou ter que recusar por causa de conflito de interesse, né? Eu não poderia trabalhar para uma assessoria, mesmo ela sendo um grande player, e querendo ter a minha assessoria. Eu achava que iria ter um confronto de interesses aí, e não seria bacana. E aí esse grande player tentou me convencer do contrário, enfim, de tentar me dar uma participação um pouquinho melhor, eu falei, não, eu entendo tudo isso, mas eu tenho que ser bem honesto, eu vou ser seu concorrente, e hoje eu sou o concorrente dele mesmo, né? Diga-se de passagem, demorou para eu chegar nesse estágio, mas aquilo que eu tinha visto anteriormente realmente acabou acontecendo, né? Então, assim, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar, né? Se a gente quer realmente ser um médico de SESMIT, que assim, eu tenho vários colegas, como o Dr. Fernando, que fez a apresentação como médico de SESMIT no passado, que tem muito mérito, né? Eu vejo muito avanço no que ele faz, ele consegue fazer uma gestão integrada, tá? Mas o meu sonho realmente era ter uma assessoria, né? E ter uma qualidade em prestação de serviço numa assessoria diferenciada, tá? Então, assim, como médico de SESMIT, eu senti essa necessidade de melhoria nos prestadores. Não que na época nós não tivéssemos bons prestadores, até tinha, mas não que atingisse a maturidade legal de, por exemplo, nas minhas filiais, eu ter o mesmo serviço que eu precisava de um prestador, não tinha como, né, de eu ter o mesmo serviço que era prestado no SESMIT interno, né, de realmente ver a fundo, né, por exemplo, a gente tem alguns médicos, né, até colegas ou até de outras especialidades que cravam uma patologia de medicina sendo causa ocupacional, não sendo. Eu vou dizer um exemplo claro para você. Uma vez, na Osram, eu vou dizer o nome da empresa, que foi o SESMIT, que eu trabalhei por 10 anos, e que tinha o principal componente de agravo na saúde do trabalhador, que era o mercúrio, né? E aí, essa funcionária desse setor veio com uma alergia importante, né? E a dermatologista que tinha avaliado ela, né, me veio com um relatório dizendo que realmente tinha sido em função do mercúrio esse tipo de alergia, né? Aí eu falei, caramba, poxa, como que uma pessoa de fora, né, me dá uma declaração dessa na mão do trabalhador, sem avaliação prévia de um posto de trabalho, por exemplo, né? E, enfim, né? E um laudo, e assim, quando você dá um laudo para um funcionário, o funcionário já chega com o sindicato, já chega, enfim, né? Aí você, como médico, não como você tem que se colocar, vendo a saúde do trabalhador também, mas você tem que ser justo e honesto, né? Naquele setor, ninguém tinha desenvolvido essa alergia que ela tinha desenvolvido. E aí eu fiquei meio assim, porque assim, na época já o mercúrio já era encapsulado, já tinha os EPIs e os EPCs adequados, eu fazia a mensuração do mercúrio semestral, né, o HG na urina, e assim eu fiquei muito... E eu fui investigar, né? E na minha investigação, né, eu cheguei à conclusão de que não era o mercúrio, era alguma outra causa, e aí tentei conversar com a dermatologista, dizendo para ela, olha, mas com que base que você tirou isso, dizendo que é do mercúrio que está dando essa... Então, daí eu expliquei, aí, enfim, ela até na época era uma médica um pouquinho mais jovem, ela falou, olha, ela meio que forçou a situação, eu falei, mas tudo bem, eu entendo, forçou a situação, tá, mas você não pode dar um laudo desse já dando nexo causal com a atividade laboral, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter
critério no que a gente faz, a gente tem que ter, enfim, né? E no fim, acabei esmiuçando, só um exemplo claro para vocês, acabei sabendo que essa alergia era por causa de uma tintura do cabelo que ela usava. Então, assim, não tinha nada a ver com o mercúrio. Então, assim, para você ver como os nossos próprios colegas, às vezes, se colocam em algumas enrascadas, sendo especialistas, mas que dão um nexo sem conhecer a atividade laboral, sem conhecer o posto de trabalho, né? Isso o doutor Morrone sempre enfatizava para a gente, né? Enfim, filho, tem que ir lá conhecer a medicina do trabalho, o posto do trabalho do trabalhador, tem que sentir a dor do trabalhador, né? Nessa mesma empresa, enfim, a gente tinha Lerdort, por esforços repetitivos, né? Aí eu fiz uma equação ali para fazer um job rotation, né? Para tentar minimizar, né? Só que um dia eu fui lá, eu sempre ia na fábrica visitar, e como vou até hoje nos meus clientes, eu rodo num panorama geral, porque isso a gente tem que fazer, tá? O médico tem que passar confiança para o trabalhador e tem que passar confiança para o dono da empresa, né? Porque assim, a gente tem que fazer o nosso papel. O médico do trabalho, ele é muito importante, né? Tanto para a segurança do trabalhador, quanto para a segurança do empresário, né? E aí eu tinha feito esse job para evitar a sobrecarga, né? E o esforço do Lerdort, né? E, para minha surpresa, o que os funcionários estavam fazendo? Acelerando o processo, né? Nas células, para ficar mais tempo na sala de tomar café. E aí, é lógico, eu não ia ter uma melhora nunca do que eu tinha planejado para o Lerdort. Então, assim, são essas coisas que a gente vai passando, que a gente vai aprendendo e que a gente vai tomando como base, né? Bom, agora eu vou passar para o outro lado, né? Agora, como a gente diz, para o outro lado do balcão, né? Assim, quando a gente é médico de SESMIT, a gente é um médico mesmo, né? O que eu estou dizendo, assim, o médico que tem que só preocupar com a parte da medicina, né? Então, assim, na Osram, até a doutora falou do meu currículo, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão empresarial in company pela GV, tá? Então, assim, isso me deu uma visão também como empresário, não só como médico, porque isso é bem importante para você mensurar e para você prestar uma assessoria com qualidade, né? Porque, assim, não adianta você ter um trabalho excepcional, mas você não conseguir dar o suporte, né? Então, assim, você tem que saber precificar. Eu digo até para os meus alunos lá que tem estágio monitorado comigo, né? Quando você é médico de SESMIT, você é médico mesmo. Quando você tem sua empresa, você é de boy a médico. Não adianta, você tem que saber um pouco de finança, você tem que saber um pouco, enfim, você tem que gerir pessoas, né? Não que você não tenha que gerir pessoas num SESMIT, mas são pessoas direcionadas e mais voltadas para o seu segmento. Então, um pouquinho mais fácil de gerir. Agora, como um todo, como empresa, você tem que gerir de tudo, desde do funcionário mais baixo até o de mais alto nível, que pode ser que seja um CEO da sua empresa, tá? Então, assim, na prestação de serviço, quando eu era médico de SESMIT, eu gostaria de ter uma empresa que me desse alguns subsídios a mais, não somente o ASO, né? Então, aí eu e meu sócio pensamos, né? Falou, nossa, olha, para a gente começar, então, a gente anteviu algumas coisas, né, que estão acontecendo hoje. A gente falou, nossa, a gente tem que ter um software de gestão para compilar a informação, porque se a gente não tiver um software de gestão, teoricamente, como que a gente vai conseguir fazer uma gestão a nível Brasil, né? É humanamente impossível você fazer isso sem um software de gestão, né? E aí a gente adquiriu um software de gestão, né? Que, por sinal, ele se despontou aí como sendo um dos melhores aí do Brasil. A gente foi muito assertivo nessa parte, tá? A gente está conseguindo fazer gestão a nível Brasil graças a esse software de gestão, né? E com a nossa expertise. Lembrando que é muito, mas muito importante visitar todo o cliente.
isso aí faz toda a diferença, né? Você conhecer o posto do trabalho, eu também não falei, tá? Eu fiz um curso de ergonomia com o Dr. Hudson também, que eu recomendo, foi muito importante na minha base, né, para eu dar soluções de melhoria em segurança do trabalho também, né? Desde mesa pantográfica para ajudar, para melhorar o posto do trabalhador, diminuir a sobrecarga, enfim, isso a gente vai moldando, né? Com o advento, vocês já estão sabendo, né? A gente vai ter uma mudança de chave aí na medicina do trabalho agora, a partir de 2021, né? Com o GRO, né? Então, assim, o GRO, ele vai partir para isso também, né? Para você ter as informações compiladas, né? No bom sentido, para você dar um melhor respaldo para a empresa, tá? Voltando um pouquinho para o desafio da assessoria, tá? Eu resolvi compartilhar as minhas alegrias e as minhas dores com colegas que seriam, teoricamente, meus concorrentes, mas que passaram a ser meus parceiros também, né? Porque, assim, a rede credenciada, você pode ter uma perda de qualidade no seu serviço, mas você tem que buscar bons parceiros para você tentar manter a qualidade mínima necessária para você agradar o seu cliente conforme você agrada internamente. Então, assim, eu fui para a Abrest, tá? O que é a Abrest? A Abrest é uma associação, né, das empresas do nosso segmento de assessoria e segurança do trabalho, tá? Hoje eu estou no cargo de vice-presidente da Abrest. Mas lá eu comecei a conhecer e comecei a ver que, assim, os problemas só mudam de logradouro, né? São sempre, basicamente, os mesmos, né? Então, assim, o que a gente começou a fazer como associação também, tá? A gente queria melhorar essa rede credenciada, a gente queria dar uma qualidade melhor nessa prestação de serviço. E a gente criou um produto que eu acho que veio de encontro, né? Principalmente pensando no e-social, né? Que também, assim, o e-social deu uma ajuda para a gente na assessoria também, e a gente introduziu o selo de qualidade Abrest. O que é o selo de qualidade Abrest? É o mínimo necessário que uma prestadora tem que ter para prestar um bom serviço. Então, assim, a gente escolheu uma empresa de auditoria, tá? Internacional, que é a Apser, tá? Então, assim, a Abrest fica isenta dessa auditoria, o que é bem legal também, né? Porque, assim, não é porque eu sou da Abrest que eu vou conseguir a certificação ou selo de qualidade. Não, né? A Abrest, ela indica e você faz a assessoria com essa certificadora internacional, que é a Apser. Então, assim, você fica totalmente isento, para não se dizer que privilegia A ou B, né? Você vai atingir o selo de qualidade Abrest por mérito próprio, né? Sem qualquer tipo de distinção, né? Então, assim, lá a gente tem o intuito de agregar, né? Isso que a gente vem fazendo, sempre tendo como norte, né? Científico, que a gente diz, a ANANT e a PMT, né? Que assim, eu sou associado à ANANT também, a gente sempre segue, né, a doutrina da ANANT, né, dentro do possível, né, e do que a gente considera que consegue se adequar à nossa realidade. A nossa realidade é um pouquinho diferente da de SESMIT, mas eu posso dizer com certeza que a gente hoje agrega muito mais ao médico do trabalho, né, e dá muito menos trabalho ao médico do trabalho, que tem que se preocupar também como um todo, né, não só mais com o SESMIT e ASO, hoje ele tem que fazer a gestão integrada, como o doutor Fernando falou na semana passada, né, ele tem que ver sinistro de plano de saúde, enfim, ele tem que provar por A mais B para o empresário o quanto de economia ele vai ter se ele investir na segurança, se ele evitar um acidente de trabalho, tá? Gente, assim, para vocês terem uma ideia, tá? Esse é o cálculo que a gente faz para o empresário, tá? O investimento na segurança, ele não pode ser visto pelo empresário como um custo, tá?
porque, assim, isso já está provado, tá? Na proporção de 1 para 10, tá? Se a gente tiver um acidente de trabalho numa empresa, né, o empresário, com certeza, ele vai gastar 10 vezes a mais do que ele teria, tipo, investido em segurança. Isso é nítido e notório, né, como a gente diz aí, tá? Então, assim, a minha experiência, ela vem de SESMIT, passando para assessoria, né? Então, hoje eu consigo ter um panorama geral, né? Continuo com o meu estágio monitorado para os meus alunos da Santa Casa, né? Engraçado que, na época, a gente era bem pequeno, e todo mundo um dia começa, né? E a gente começou pequeno, né? E o doutor Morrone foi fazer a visita, porque ele fazia questão de fazer visita na época, para saber se as empresas existiam realmente, se esses alunos iam fazer o estágio monitorado realmente, com uma supervisão de um médico especialista realmente, né? E eu lembro das palavras dele, e ele falou assim, nossa, você realmente tem um desafio muito grande pela frente, né? Porque começar do jeito que vocês estão começando aqui, e aí ele direcionou a mim e ao meu sócio, né, que a gente era da mesma turma da Santa Casa, né, vão ter grandes desafios, né, os desafios serão enormes, né, pela frente. Eu falei, professor, eu estou ciente disso, mas é isso que a gente quer. E, graças a Deus, a gente acabou conseguindo êxito, né, hoje a gente tem alguns clientes de referência, né, depois, se alguém quiser entrar no meu site, fica à vontade, está à disposição, tá? A gente já vai começar a perguntar, viu, Alexander? Então, tá bom. Só Então, para você ir fechando aí, que eu já tenho algumas perguntas aqui no chat. Fiquem à vontade. Desculpa se eu me estendi demais ou se eu esqueci de alguma coisa, tá? Podem ir perguntando para mim, por favor, tá bom? Não, fica tranquilo. Eu te agradeço bastante, Alexander. Acho que você foi cravado nos 20 minutinhos que a gente pediu. Agradeço a sua disciplina e seu foco. Já anotei várias coisas importantes aqui para a gente pensando, mas eu vou começar com duas perguntas que vieram aqui da Lorena, que é residente da Unicamp, tá? São perguntas bem fáceis de responder, né? Estou sendo sarcástica. Como médico do trabalho, tendo uma empresa, o senhor consegue manter independência profissional? Eu vou só fazer aqui um parênteses, lembrando que a gente discute muito a Convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho, que defende que os profissionais de medicina, né, em especial, mas outros profissionais também, né, que estão dentro de serviços de empresa, gozem de autonomia e liberdade. Então, a Lorena pergunta, né, consegue manter independência profissional? E uma segunda pergunta que vem também o senhor escolhe as empresas para as quais presta assessoria? Quer dizer, qualquer cliente vale ou tem um processo de falar assim, olha, para esse cliente não vou trabalhar porque isso eu não faço, por exemplo, né? Vamos começar por essas, depois tem mais. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos por partes, né? Que nem diz os outros aí, né? Assim, eu consigo, tá? Ter autonomia, sim, tá? O que você tem que ter em mente? Que, acima de tudo, você é médico do trabalho, né? Em primeiro lugar, você tem que ver e você tem que ser justo com as suas conclusões. Então, assim, você tem algumas métricas, né? E, assim, é claro que o seu cliente, ele tem que confiar na sua métrica, né? Então, assim, não tem como você discernir uma coisa da outra. Então, assim, isso é um trabalho realmente de confiança, mas que você tem que saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Se você tem um nexo causal com uma atividade laboral e você tem que melhorar esse posto de trabalho, você tem que ser justo e honesto com o seu cliente e falar na segurança do trabalho do seu cliente, falar, olha, você precisa melhorar esse posto, porque isso aqui não vai te gerar só esse nexo aqui, vai te gerar mais esse monte de nexo aqui. Então, assim, vamos tentar melhorar isso como um todo. Então, assim, esse dedo na ferida com o seu cliente, e isso cria uma identidade depois, tá? Porque ele passa a confiar, isso eu estou falando de clientes sérios, tá? Existe de tudo no mercado. Existe clientes que não vão aceitar a crítica, mas daí você
tem que fazer o seu trabalho, né? Inclusive, o GRO está vindo para isso, né? O GRO não vai dar para você mais, tipo, não mensurar, porque vai ter análise crítica, né? De um ano para o outro, e com dados epidemiológicos que você vai ter que demonstrar. Então, assim, não dá para jogar a sujeira debaixo do tapete, como a gente diz, né? Então, assim, a gente tem que ter certo. Então, assim, com certeza, graças a Deus, com os meus clientes, eu tenho autonomia, eu tenho propriedade e eu falo a verdade, tá? Eu sempre falo para o meu cliente, inclusive eu falo isso na venda, tá? Olha, eu não vendo o sonho para implantar o pesadelo, tá? Eu vou dizer algumas coisas que realmente vão ter que ser feitas e que, no futuro, né, é lógico que é um trabalho de médio a longo prazo, tá? Mas num futuro dá retorno. Se ele acreditar nisso que você está falando, como, graças a Deus, os nossos clientes vêm acreditando na gente, eles têm esse reconhecimento depois. Doutora Márcia, segunda pergunta, desculpa eu fazer de novo. Se você chega a escolher, entre aspas, os clientes, você até falou assim, o bom cliente, né? Nem todo cliente é o cliente dos sonhos da gente também. Como é que é isso? Escolho. Eu escolho o cliente, sim, tá? Não... É claro que você tem que ver o custo-benefício. Primeira coisa, você tem que cobrar um preço justo por causa que você tem que ter uma entrega. Então, assim, eu sempre falo para o meu comercial, se você cobrar 1 ou se você cobrar 10, você vai ser cobrado pelo seu cliente da mesma forma, desculpa. Então, você cobre um preço justo para você ter como dar esse retorno de uma forma justa. Então, eu vou dizer para você que um cliente aí, vou até falar o número de vidas, tá? Que é substancial, 22 mil vidas, tá? Só que, assim, ele queria vir para a gente, ele adorou a métrica, adorou, só que, assim, o preço dele estava aquém do que a gente podia entregar, né? Então, assim, aí a conta não fecha. Eu falo assim, não adianta você querer um atendimento de Einstein, pagando, o Einstein a gente diz como referência, pagando um preço de um hospital, sei lá, da esquina, a conta não fecha. Então, a gente tem que ser justo com a nossa precificação também, tá? Com o nosso trabalho, né? Então, assim, nesse sentido, eu escolho os meus clientes, né? Não deixa de ser uma forma seletiva. E, claro, né? Clientes que acreditam no nosso trabalho, porque senão você não vai ter êxito no seu propósito, né? E aí depois você, tipo, teoricamente, eu sempre falo, seja profissional, né? Porque assim, de bonzinho, às vezes você vira incompetente. Então, assim, você tem que falar a verdade para o seu cliente. Sempre dizer, olha, eu consigo chegar aqui, mas eu preciso disso de subsídio, senão eu não vou conseguir. Olha, eu preciso de um amparo, se não for o meu engenheiro de segurança, não for o meu técnico de segurança, que for fazer a segurança do trabalho, da sua segurança do trabalho, porque senão eu não vou conseguir desenvolver, não vou conseguir atenuar o risco eminente na atividade laboral com o nexo causal. Isso é premissa. Beleza. Tá? Beleza, Alexandre, super obrigada. Desculpa, doutor Alexandre. Às vezes a gente pega uma liberdade que não deram para a gente, né? Peço desculpas. Imagina, você tem toda a liberdade possível comigo. Obrigada. Aliás, me sinto lisonjeado, viu, de poder participar de uma web dessa de alto nível, tentando passar o que eu já passei, a experiência que eu tenho. Espero agregar para vocês, viu? A gente que agradece, viu? Principalmente a sua franqueza aqui com a gente, viu, Alexandre? Obrigada. E eu estou com uma pergunta aqui do professor Edson Bueno, que é do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, e ele pergunta aqui para você, né, para você explicar quais são as principais diferenças entre ser médico contratado da empresa, prestar assessoria em medicina do trabalho ou ser contratado como PJ. Sinceramente, para mim, eu não vejo diferença nenhuma, porque assim, eu vou executar o meu trabalho da mesma forma, tá? Estou sendo bem sincero isso, porque assim, eu já tive essas 3 formas de contratação, né? Não muda, para mim não muda. Tá, em termos assim, daquilo que a gente trabalha
E a tua talvez não tenha mudança. Em relação eu vou só pegar uma carona aqui na pergunta, se o professor Edson, se você também me permitem, em termos agora pensando no médico como trabalhador, né? Aí inverte um pouquinho a situação. Você viu uma diferença importante, porque em geral o médico contratado pela empresa é um CLTista, a assessoria é um contrato, né, entre empresas. E CNPJ, às vezes, tem uma contratação de uma microempresa individual, por exemplo. Você já teve nessas situações e na perspectiva do médico trabalhador, como é que é? Sem dúvida, assim, existem algumas diferenças que, vamos dizer, por exemplo, você como médico de SESMIT, você cria um vínculo maior com o trabalhador, né? Então, assim, você, teoricamente, não é só médico do trabalho, né? Você fica médico assistencial, você fica um amigo, você fica, enfim, né? Esses são 10 anos trabalhando numa metalúrgica que, enfim, a gente fica até amigo do pessoal do sindicato, amigo no que eu digo no bom sentido, tá? Porque eles veem ao lado deles, você vê o que é o correto como médico, né? E a empresa vê o lado dela. Então, assim, você tem que ter um discernimento, uma preparação muito forte para tentar discernir tudo isso e tentar ser justo na sua atuação, tá? Porque, assim, ao mesmo tempo que o sindicato pressiona, às vezes sem ter conhecimento de causa, o empregador pressiona. Então, assim, você tem que ter uma autonomia. Então, assim, por exemplo, nessa multinacional, né, eu respondia para o RH, teoricamente, tá? Mas aí no organograma mesmo, tinha uma linha pontilhada, onde eu ia direto para o presidente da empresa e falava com a Alemanha, com a matriz. Então, assim, eu tinha uma autonomia, né? Se o RH chegasse e me pressionasse numa parte que eu achava que não condizia com a atuação de um médico do trabalho, né, vendo a saúde e segurança do trabalhador, com certeza eu ia nessa linha pontilhada e pontuava algumas coisas, tá? Então, Beleza. assim, nesse sentido, assim, existem algumas diferenças no sentido de proximidade, tá? Mas no sentido de atuação, talvez se você, como médico prestador, tiver um acesso bom à empresa, ou ao dono da empresa, ao responsável de segurança, você talvez consiga o mesmo resultado, tá? Beleza, Alexandre, super obrigada. Tem mais duas perguntas aqui. Eu vou fazer uma de cada vez para te dar tempo, porque a gente ainda tem uns minutinhos. O professor Sérgio Roberto De Luca te colocou numa sinuca de bico aqui, hein? Mas eu só estou transferindo aqui a pergunta, né? Tá bom. Brincadeira à parte, a pergunta direta do professor Sérgio é o seguinte: você tem autonomia para notificar, sendo um sócio-diretor de uma empresa como a MAST, por exemplo, e se o cliente não autorizar? Como é que você sai dessa? Nós estamos partindo do pressuposto de acidentes e doenças do trabalho, né? Desculpa, só deixa eu entender um pouquinho melhor a pergunta do Dr. Sérgio. Se você tem uma doença relacionada ao trabalho, por exemplo, um acidente, né? Uhum. Você consegue emitir CAT? Opa, não, com certeza, não tenha dúvida disso, né? Só que assim, como eu também tenho a liberdade de contestar algumas CATs quando eu não vejo nexo causal com a atividade laboral, porque hoje qualquer um pode abrir uma CAT, né? Então, assim, se eu vejo nexo com a atividade laboral, com certeza eu tenho essa liberdade e eu indico para o empresário ou para o dono da empresa, falo, olha, se você não corrigir isso, né? Porque a CAT, o que ela é a CAT? É um comunicado de acidente ao trabalho. Então, assim, ela tem um tom, como se diz, preventivo, né? Então, a gente tem que usar isso a favor. Então, eu chego e notifico, falo, olha, estou abrindo o CAT por causa de uma LERDORT, enfim, se você não prevenir... Pois é, mas LERDORT é um exemplo bom, né? Você, por exemplo, você está lá sendo médico, né? Mas também um gestor, e você fala, tem que emitir. Já passou pela dificuldade de você estar convencido de que é uma doença relacionada ao trabalho que precisa ser notificada, por exemplo, através da abertura do MACAT e o cliente recusar? Como é que você faz? Então, de uma maneira geral, os meus clientes confiam bastante no que eu falo,
né? De uma maneira geral. Eu já tive algumas discussões com relação a isso, mas eu consegui comprovar depois, epidemiologicamente, que sairia mais barato ele abrir a CAT e corrigir do que se ele fosse brigar comigo ou trocasse a minha assessoria, por exemplo, tá? Não que foi fácil, mas eu já tive que argumentar, e aí você tem que ir com propriedade de causa, né? Você tem que saber do que você está dizendo, você tem que chegar com argumento, você tem que chegar com embasamento, com ergonomia, você tem que chegar com embasamento, enfim, com nexo de colega, por exemplo, ortopedista, né? Que, ó, o cara rompeu o manguito aqui por causa desse esforço, assim, do saco que ele levantou a mais, 90 graus. Então, assim, você vai com evidência, vai com um dossiê na mão, e você comprova para o empregador. Fala, olha, desculpa, se você não quiser ver, você vai ter mais prejuízo. Eu não posso omitir isso. Uhum. Assim, de uma maneira geral, eu, graças a Deus, tive pouca dificuldade com isso, viu? A maioria entendeu. Se você vai com propriedade e explica, e demonstra, e fala, olha, meu amigo, você vai perder... É aquele cálculo que a gente sabe hoje, né? De 1 para 10, né? Por exemplo, o preventivo é 1, na esfera civil, né, que agora a gente fala, ou lá na frente, o cara vai gastar 10 vezes mais. Pois é. Matemática, entendeu? Não tem jeito. Ir com argumento, né, e embasamento, argumento, e técnica, e lógico, com educação, né? Uhum. A gente não adianta chegar, assim, tem muito médico que eu vejo, né, e que não... assim, que eles são ótimos tecnicamente, né? Isso eu vejo que eu tenho que contratar médico. São esses, mas que não sabem conversar às vezes, e tem que fazer esse treinamento. A empatia hoje, né, que a gente fala, se colocar no lugar do outro, ou se colocar no lugar do trabalhador, e vice-versa, é muito importante para o médico do trabalho, na minha opinião. E você já me deu abertura para a nossa próxima pergunta, que é do Rodolfo, que é residente da Unicamp também. Residentes de outras escolas, fiquem à vontade, não é porque o evento é da Unicamp que vocês não vão fazer perguntas, mas o nosso tempo está fechando. E o Rodolfo perguntou o seguinte, como é que o senhor seleciona os médicos do trabalho que prestam assistência ao Grupo MAST, né? Acho que você falou dessa questão da empatia. Como é que é o processo de seleção, né? Como é que vocês... Porque, no final das contas, você tem que garantir que essa qualidade que você está defendendo na liderança, ela aconteça ali no dia a dia, na hora que a porta do consultório fechou, né? Esse é um grande desafio. Para falar para você, eu acho que, assim, é um dos que eu tenho, talvez, a maior dificuldade, tá? Assim, depende do nível do cliente também, tá? Então, assim, por exemplo, a gente tem ambulatório dentro de empresas, né? E às vezes eu preciso de médicos com mais experiência que a minha, por exemplo, né? Aí, graças a Deus, a gente tem um hall grande de network, de contato e de afinidade. Você tem que, assim, ser um estrategista, né? Como dono de empresa agora falando e como médico. Encaixar o médico certo no lugar certo, entendeu? Porque existem vários nichos de clientes também, né? E vários nichos de médico do trabalho, com várias especialidades ou com várias... Esse é um desafio árduo, assim, né? Para quem tem uma assessoria, tá? E para você motivar e manter também, tá? Porque, assim, o que a gente faz, né? Por exemplo, eu vou dizer na minha clínica, na sede, né? A gente tem uma quantidade máxima de atendimento por dia para você manter a qualidade. Então, assim, eu travo minha agenda. Então, o médico que vem trabalhar comigo, ele sabe que não vai ter aquele absurdo de atender, sei lá, 50 num período de 4 horas. Que realmente não dá para você desenvolver o mínimo da medicina do trabalho. Sem dúvida. Né? Não existe. Então, assim, a gente tem que ter esse senso, né? Então, assim, o colega, ele já sabe quando ele vem trabalhar numa empresa de médico. Então, assim, eu sei a dor e a delícia, né, de ser o médico do trabalho e de estar na mesma condição, né? Então, assim, você tem que separar algumas situações. Por exemplo, você tem, às vezes, alguns exames que são mais rápidos, mas, às vezes, você tem um retorno ao trabalho complicadíssimo, você tem um encaminhamento ao INSS complicadíssimo, você tem uma monitoração pontual complicadíssima. Então, assim, o que a gente fez como estratégia na MAST? A gente diferenciou os médicos
e diferenciou esses períodos. Então, assim, eu vou colocando os médicos mais novos para atender os casos menos complexos, e às vezes eles vão atendendo com a gente os mais complexos também, para ir pegando um pouquinho de canto, para ir aprendendo. Então, assim, a gente tem feito dessa maneira, tá? Mas esse é um desafio árduo no dia a dia, tá? Porque, assim, o médico também, ele tem a ambição própria, às vezes, né? Ou de ter a sua própria empresa, ou o médico procura um SESMIT, né? Hoje, os bons SESMITs, eles estão reduzidos, do que eu vejo. No meu tempo já era reduzido. É verdade, estão reduzindo. No meu tempo já era bem reduzido, tá? Para dizer a verdade, Márcia. Agora eu vejo que está mais escasso ainda, tá? Na minha opinião. O que eu capturei aqui, assim, selecionar é difícil, mas ainda assim não basta selecionar, né? Você tem que supervisionar, acompanhar e desenvolver. Tem que ficar de perto, não adianta. Alexander, eu vou te dar um respiro aí para você pensar na sua mensagem final, porque a gente já está 5 minutinhos aqui do nosso tempo, né? Mas enquanto eu te dou esse tempo aí, esse respiro, eu vou ressaltar pelo menos 4 coisas na tua fala que me chamaram muito a atenção, que eu acho que é bacana para os nossos residentes pensarem, né? E é o recorte que eu faço naturalmente, o evento vai ser gravado, está sendo gravado, será disponibilizado no YouTube da FCM da Unicamp, mas as mensagens que eu vou levar para casa hoje para pensar são, primeiro, não se faz PCMSO, Programa de Controle de Medicina de Saúde Ocupacional, de Controle Médico de Saúde Ocupacional, sem conhecer o trabalho. Não importa o PPRA mega ultra master maravilhoso que você tenha, médico do trabalho vai a campo antes de fazer uma programação de acompanhamento, monitoramento da saúde dos trabalhadores. Segunda coisa que você colocou aqui para mim, aí mais na perspectiva, né, do médico empreendedor, do diretor médico de um grupo, chamou muita atenção, assim, você é de boy a médico, né? Eu achei divertido isso, porque, assim, tem que ter determinação, foco, trabalho e atenção em todos os níveis. Ser dono de uma empresa, por exemplo, no seu caso, requer que você precise olhar para tudo e fazer de tudo, se for necessário, né? Eu sou perita em servir cafezinho quando é necessário, viu, Alexandre? Uma outra coisa que veio aqui para mim, né, e que é uma preocupação constante sua, é a dificuldade diária de você manter a qualidade do atendimento quando você trabalha em escala, que precisa se dedicar muito, né? Mas a cereja em cima do bolo, para mim, foi quando você disse, eu vou traduzir com as minhas próprias palavras, mas alguma coisa assim, olha, o consultor, o assessor, é aquele que diz o que precisa ser dito, não necessariamente aquilo que o outro quer ouvir, né? E isso pode não ser a coisa mais agradável do mundo num primeiro momento, mas é o que consegue pavimentar a sua trajetória e o sucesso em longo prazo. Com isso, né, eu te dei esse tempinho, 2 minutinhos, se você quiser ter uma fala final aqui para os nossos participantes. Olha, eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz desse convite, agradeço novamente a doutora Márcia, ao doutor Sérgio, tá? Realmente faço com gosto isso, tá? Comentei até com a doutora Márcia antes, falei, nossa, quisera eu no meu tempo como residente ou como participante de um curso de medicina do trabalho ter essa oportunidade de pegar alguns atalhos, né, de saber alguns caminhos, né, de saber por onde ir, dar menos cabeçada, vai, como a gente diz por aí. Mas, gente, a medicina em si, e a medicina do trabalho, ela é muito legal, cara. E ela te dá um leque enorme de opções. Eu estou falando isso para vocês de verdade, tá? Então, assim, peguem com afinco, tá? Na minha época, eu era rato de medicina do trabalho, que a gente diz. Eu ia, né, até o doutor Morrone, poxa, tenho muitas saudades dele. Enfim, a gente ia fazer trabalho na casa dele, e nunca me esqueço, né? Tinha uma bate-caverna lá que ele considerava a biblioteca, a gente tinha que passar pelo quarto dele, né? E a mulher dele, às vezes, lá, e ele, né, professor mesmo. E assim, pô, que saudades desse tempo, gente. Por isso que quando me chamam assim para participar, eu vou tentando demonstrar o meu melhor, tentando agregar ao máximo que eu consigo para vocês, tá? Estou aberto aí, enfim,
a doutora Márcia tem o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser esclarecer alguma coisa, ou tiver, poxa, podem, assim, eu nunca deixo nenhum cliente sem resposta, muito menos colega de medicina do trabalho sem resposta. Eu posso até não saber o que responder, mas eu vou procurar saber com outros colegas e dar resposta, tá E bom? melhor estilo. Ou a gente sabe, a gente corre atrás e dá a resposta. Alexander, super obrigada. As portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Eu estou recebendo aqui no chat muitos elogios, que adorei, parabéns, muito bacana, conversa muito proveitosa, excelente palestra, agregou muito, obrigada, excelente. Então, assim, eu estou transferindo aqui para você o que eu estou lendo aqui no chat e... ao me despedir, muito agradecida. Até me arrepia, viu? Até me arrepia isso, viu? Obrigado, ótimo, viu, gente? Obrigado. Ótimo. A gente faz de coração, viu? Sim, e aí eu aproveito, então, nesse agradecimento, já me despedindo, né? Lembrar a todos os participantes que na semana que vem a gente vai ter a alegria de receber a professora Andréa Silveira, que é da Federal de Minas Gerais. E aí a gente vai ver agora um outro lado, né? Agora semana que vem, né? Quer dizer, como é que é a perspectiva do trabalho, do médico do trabalho, quando ele atua no sindicato de trabalhadores, né? O professor André tem mais de 20 anos de experiência nessa área e na próxima sexta-feira vai estar aqui com a gente compartilhando a sua experiência. Não vou dar mais spoiler, né? Só deixo aqui um gostinho de quero mais e um convite para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez, Alexander, obrigada a todos os participantes. Um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana. Tchau, obrigado.